É assim muito rápido e continuando ainda com este tema, qual seria de facto o interesse, digamos, de Israel, sem olharmos de forma também, digamos, geral para os aliados, como referiu já o Raimundo? Qual seria o real interesse de Israel em colocar-se, digamos, diante de uma guerra, como estamos a ver, geral ou total com toda a região? Porque parece que, de facto, é isto que está a acontecer e é isto que vai acontecer. Qual seria o real interesse por trás de tudo isso? Bem, se isto acontecer, se for esse o interesse de Israel de enfrentar uma guerra com todos os principais Estados rivais no Meio Oriente, para além do risco de uma maior destruição quase mutuamente garantida, eventualmente Israel espera fragilizar os principais fatores que pensam ser risco à sua segurança nacional, não é? No caso concreto, o Hamas, que é grupo terrorista, o Hezbollah, que também é o seu arquirrival, porque, ao fim e ao cabo, este grupo nasce justamente para resistir à ocupação do Líbano na década de 80, que acontecera sob os auspícios de Israel e também, eventualmente, para estender o seu raio de ação até o Iêmen, e, sobretudo, para derrotar Irão. Irão, que nessa altura é como se fosse a desempenhar o papel que no passado era desempenhado por Egito de Nasser e um bocado também pelo Egito de Anwar el-Sadat. Só que existe um grande risco desta confrontação direta, sobretudo se passar de uma guerra assimétrica ou híbrida para uma guerra convencional, porque o poder de destruição desses Estados, sobretudo do Irã, é significativo, não é? Mas, se isto acontecer, não será só um conflito a envolver diretamente esses players, isto é, o Irã e Israel. E, eventualmente, e seguramente, iria também chamar a participação dos seus principais aliados. No caso concreto, parte do Irã seria, imaginemos, a Rússia e também, em alguma instância, a própria China, e da parte de Israel, os Estados Unidos e também, enfim, alguns estados da NATO. Certo, como esse que o Raimundo já frisou também. Têm a mesma percepção deste conflito que têm, por exemplo, os Estados Unidos, quase têm a obrigação natural de dar todo o apoio militar que Israel precisa para se defender. Né? E como também disse bem o colega Raimundo, o secretário de Estado para a Defesa dos Estados Unidos já garantiu que os Estados Unidos defenderiam o Israel em caso de conflito alargado no Meio Oriente. Ou seja, é um quadro que se pretende para eventualmente alterar a correlação de forças no Médio Oriente, para fazer com que Israel seja o player fundamental naquele espaço, tal e qual o é a Arábia Saudita. Daí que alguns pensadores, e um artigo que um amigo meu publicou, dizia, ele citando uma fonte, que este conflito vai ser resolvido através da envolvência da Arábia Saudita. Ou seja, Israel parece pretender ter maior controle dos principais fatores de estabilidade ou de risco à sua segurança. Isso implicaria o conflito direto com Irão e os principais Estados com os quais Irão tem boas relações, sobretudo os Estados que têm alguma filiação étnico-religiosa xiita, e também se pode abrir um outro capítulo das divergências internas no seio do islamismo, isto é, os xiitas e os xiitas e os sunitas, não é? Porque a Arábia Saudita é a grande potência do mundo dos sunitas. Neste conflito parece ter uma certa equidistância. Já o Irão é a potência do mundo xiita. Este conflito meio-oriental parece ser um dos principais estados apoiantes da causa palestiniana, não é? O que é curioso, porque no passado era o contrário. Ora, se imaginemos Israel conseguisse derrotar num conflito convencional o Irão e os seus principais aliados,
Bem, neste caso, no Meio Oriente, só restaria como principal potência do mundo islâmico a Arábia Saudita. Ou seja, é bastante curioso também uma relação quase de uma relação fria de que distância que existe entre os países do mundo árabe, não obstante terem uma organização, que é a Organização dos Estados da Liga Árabe e também da Conferência Islâmica, que parece não ter uma mesma sintonia de coordenação de esforços de política externa e até mesmo da promulgação dos valores que o islamismo representa. Não há uma sintonia sobre isto. Isto joga em favor grandemente de Israel, porque encontra esses Estados todos separados, quase que rivais, a confrontar-se uns contra os outros, e, neste caso, Israel emerge como uma potência dominante, ou quer emergir como potência dominante no Medio Oriente. Mas este eventual conflito... Para terminar mesmo, para terminar, este eventual conflito de grande proporção entre Israel com os países rivais no Medio Oriente seria um conflito bastante destruidor, com ramificações internacionais, porque, imaginemos, se Israel vai para o conflito com o Irão e a participação da Rússia e dos Estados Unidos, qual seria depois a incidência disto no conflito na Ucrânia? Será que o conflito da Ucrânia terminaria ou se englobaria neste macro conflito que depois poderia criar as condições para um conflito quase global, um conflito, digamos assim, mundial, não é? Com o envolvimento dos players? Ou seja, toda a contenção é necessária se não se queira chegar a este nível, mas se não se quiser chegar a este nível, então esses assassinatos, este risco de alargamento poderá ser só quase que as movidas dos peões num xadrez bastante complexo, com vista a derrotar o rei, para que nesse xadrez possa emergir um novo Estado dominante que Israel espera ser. Certo.